Meus amados irmãos, boa noite, graça e paz a todos vocês. Um prazer grande e um privilégio estar aqui na Igreja Presbiteriana Vila Guarani. Eu vinha pensando que todos os seminaristas, quando somos convidados para pregar neste púlpito, por meio do reverendo Ageu, experimentamos duas reações. A primeira delas, o privilégio de estar nesta Igreja do Senhor. A segunda delas é a expectativa de qual será a perícope, de qual será o capítulo para pregar. E, pela graça do Senhor, nesta noite vamos a expor sua palavra no livro de Números, Números capítulo 18, versículo 1 ao versículo 20. Esse também é outro motivo de agradecimento, porque eu pensei que o reverendo Ageu tem Urim e Tumim, porque as três ocasiões nas quais eu consegui pregar aqui foi Levítico capítulo 21, as ordenanças, os mandamentos para os sacerdotes, Números capítulo 8, que é a ordenação dos levitas, e nesta noite, deveres e direitos dos sacerdotes. Mas, à luz da exposição da palavra, o título da mensagem nesta noite será: Eis aqui o mediador. Eis aqui o mediador, e será exposta à luz desta passagem bíblica. Diz assim a santa palavra do Senhor. Disse o Senhor a Arão: Tu e teus filhos e a casa de teu pai contigo, levareis sobre vós a iniquidade relativamente ao santuário. Tu e teus filhos contigo levareis sobre vós a iniquidade relativamente ao vosso sacerdócio. Também farás chegar contigo aos teus irmãos, a tribo de Levi, a tribo de teu pai, para que se juntem a ti e te sirvam, quando tu e teus filhos contigo estiverdes perante a tenda do testemunho. Farão no serviço que lhes é devido, para contigo e para com a tenda, porém não se aproximarão dos utensílios do santuário, nem do altar, para que não morram, nem eles, nem vós. Ajuntar-se-ão a ti e farão todo o serviço da tenda da congregação. O estranho, porém, não se chegará a vosotros. Vós, pois, fareis o serviço do santuário e do altar, para que não haja outra vez ira contra os filhos de Israel. Eis que tomei vossos irmãos, os levitas, do meio dos filhos de Israel, são dados a vós outros para o Senhor, para servir na tenda da congregação. Mas tu e teus filhos contigo atendereis ao vosso sacerdócio em tudo concernente ao altar e ao que estiver para dentro do véu. Isto é, vosso serviço. Eu vos tenho entregue o vosso sacerdócio por ofício, como dádiva. Porém, o estranho de que se aproximar morrerá. Disse mais o Senhor a Arão: Eis que eu te dei o que foi separado das minhas ofertas, com todas as coisas consagradas dos filhos de Israel. Dei-as por direito perpétuo, como porção a ti e a teus filhos. Isto terás das coisas santíssimas, não dadas ao fogo. Todas as suas ofertas, com todas as suas ofertas de manjares, e com todas as suas ofertas pelo pecado, e com todas as suas ofertas pela culpa, que me apresentarem, serão coisas santíssimas para ti e para teus filhos. No lugar santíssimo o comerás. Todo homem o comerá, ser-te-á santo. Também isto será teu, a oferta das suas dádivas, com todas as ofertas movidas dos filhos de Israel. A ti e a teus filhos e a tuas filhas contigo, dei-as por direito perpétuo. Todo o que estiver limpo na tua casa as comerá. Todo o melhor do azeite, do mosto e dos cereais,
as suas primícias que derem ao Senhor, dei-as a ti. Os primeiros frutos de tudo o que houver na terra, que trouxerem ao Senhor, serão teus. Todo o que estiver limpo na tua casa os comerá. Toda coisa consagrada irremissivelmente em Israel será tua. Todo o que abrir a madre, de modo de todo ser vivente que trouxerem ao Senhor, tanto de homens como de animais, será teu. Porém, os primogênitos dos homens resgatarás. Também os primogênitos dos animais imundos resgatarás. O resgate, pois, desde a idade de 1 mês os resgatarás, será segundo a tua avaliação, por 5 ciclos de dinheiro, segundo o ciclo do santuário, que é de 20 geras. Mas o primogênito do gado, o primogênito de ovelhas, o primogênito de cabra, não resgatarás. São santos. O seu sangue aspergirás sobre o altar e a sua gordura queimarás em oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. A carne deles será tua, assim como será teu o peito movido e a coxa direita. Todas as ofertas sagradas que os filhos de Israel oferecem ao Senhor, dei-as a ti e a teus filhos e a tuas filhas contigo, por direito perpétuo. A aliança perpétua de sal perante o Senhor é esta, para ti e para tua descendência contigo. Disse também o Senhor a Arão: na sua terra herança nenhuma terás, e no meio deles nenhuma porção terás. Eu sou a tua porção e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Oremos. Senhor Santo, poderoso Deus, que inspiraste e deste estas sagradas escrituras para tu povo, por meio de Jesus Cristo, nosso mediador, nos aproximamos a ti nesta noite, para que, iluminados pelo teu Espírito Santo, sejamos capazes de expor tua palavra, de guardá-la em nossa mente, de guardá-la em nosso coração, porque dessa forma seremos santos, santos em nossas vidas diante de ti, santos com nossas famílias, santos em meio de nossa comunidade, para que testemunhemos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua gloriosa luz. Que estas verdades gloriosas, que esta palavra maravilhosa seja, Senhor, que será exposta nesta noite, ilumine, vivifique, fortaleça, esclareça, exorte, edifique nossa vida espiritual diante de ti. Em nome de Jesus, nosso Senhor, oramos. Amém e amém. Eis aqui o mediador. A necessidade de um mediador surge pelo terror do povo. O capítulo 18 de Números é o clímax do livro de Números. Desde o capítulo 14, o povo de Israel vem cometendo um pecado tras outro, rebelião tras outra. Vimos através de Moisés como ele se coloca entre Deus e o povo e faz uma mediação por eles. Para qualquer de nós, pensaríamos já pecaram o suficiente, agora façam o que corresponde, agora sejam obedientes ao Senhor. Mas não é assim. O povo, por meio de seus líderes, por meio dos sacerdotes, que guiados por um egoísmo e uma soberba, dizem assim: chega de Moisés, chega de Arão, porque toda a congregação do Senhor é santa, ao ponto de que se Deus nesse momento não age, Moisés e Arão seriam mortos por causa do povo, pensando eles que agiam segundo a vontade do Senhor. O Senhor estende sua mão de uma forma terrível para com seu povo de novo. Coré e seus seguidores são comidos vivos pela terra. Os sacerdotes que nesse momento tinham incensários são consumidos pelo fogo de Deus. E todo o povo que murmura e que, em lugar de arrepender-se, vê o castigo de Deus,
como uma obra por causa de Moisés e de Arão, começa a morrer repentinamente por causa de uma praga. E Deus disse assim: leve Arão sua vara e os outros sacerdotes suas varas, e aquele pelo qual o Senhor manifestará um sinal, um milagre, por meio desse homem. Deus falará. Por meio desse homem, é aquele a quem Deus escolheu. E se você vir a página da sua Bíblia, em número 17, versículo 12, o narrador do livro nos mostra a antessala, ou aquilo que antecede o capítulo desta noite. Então falaram os filhos de Israel a Moisés, dizendo: eis que expiramos, perecemos todos. Todo aquele que se aproximar do tabernáculo do Senhor morrerá. ¿Acaso expiraremos todos? Essa foi a reação do povo diante do juízo, diante da manifestação gloriosa do Senhor. Só que esta reação do povo é uma reação que nós, como cristãos, deveríamos ter também. Lamentavelmente, nas igrejas, o povo cristão tem perdido o temor ao Senhor. Tem perdido a noção de que se encontra diante do Deus Santo. Muitos pastores, muitos pregadores têm perdido a noção de que têm nas suas mãos o livro, a revelação de Deus, a palavra de Deus, e que darão conta daquilo que eles falam para o povo. Muitos dos ouvintes e muitos dos que frequentam igrejas, independente da denominação, vão à igreja num plano de divertir-se, vão em um plano de tradição, vão em um plano social. Em uma das igrejas que ilustram esta falta de temor a Deus, se lê o seguinte, ou publicaram a seguinte mensagem: nesta igreja você está livre para se divertir. Desfrute de Deus ao experimentá-lo, por meio de mensagens oportunas, pessoas atenciosas e música inspiradora. E não há problema de rir na igreja. Na verdade, nós encorajamos isso. Temos um ambiente casual, onde você pode aproveitar sua manhã com uma xícara de Starbucks e alguns novos amigos. Essa é a apresentação do mundo cristão hoje. E muitas destas coisas se infiltram e combatem as verdadeiras igrejas do Senhor. Por isso estamos constantemente, através da palavra do Senhor, sendo santificados, sendo guiados. Mas uma primeira mensagem, a modo de introdução nesta noite, é que nós, igual como povo de Israel, devemos ter um santo temor pela manifestação de Deus. Mas Deus que é glorioso, Deus que é maravilhoso, benigno, bondoso para com seu povo, vai subministrar, vai dar um mediador. E veremos nesta noite duas lições, dois elementos expostos através de Números capítulo 18. O primeiro deles é que necessitamos de um mediador, versículo 1 ao versículo 7. O segundo deles é que há recompensa para o mediador, versículo 8 ao versículo 20. Frente ao problema de temor do povo, frente à exposição da ira de Deus, Deus subministra, Deus dá bondosamente um mediador. E nós perguntamos o seguinte: para que precisamos de um mediador? O versículo 1 e versículo 2 nos respondem esta pergunta. Necessitamos um mediador para que se aproxime por nós a presença do Senhor. Disse o Senhor a Arão: tu
e teus filhos e a casa de teu pai contigo, levareis sobre vós a iniquidade relativamente ao santuário. Tu e teus filhos contigo levareis sobre vós a iniquidade relativamente ao vosso sacerdócio. Também farás chegar contigo a teus irmãos, a tribo de Levi, a tribo de teu pai, para que se ajuntem a ti e te sirvam, quando tu e teus filhos contigo estiverdes perante a tenda do testemunho. Frente ao terror do povo, frente ao temor do povo, frente ao grande clamor do povo, dizendo: todo aquele que se aproximar ao tabernáculo vai morrer. Deus apresenta, Deus comissiona um mediador, que neste caso é o próprio Arão. Esta é uma passagem na qual Deus fala diretamente com Arão e não fala com Moisés como havia feito anteriormente. Por quê? Porque à luz da continuidade do relato bíblico, Deus aqui já havia constituído o ofício sacerdotal. É lógico, devemos ver que não ficou pronto da noite para amanhã. Nós temos uma sequência de capítulos de Levítico, de Números e Deuteronômio. Mas devemos pensar que estes 3 livros e o próprio Éxodo foram concomitantemente escritos. E seus relatos, em ocasiões, se entrecruzam para mostrar a narrativa bíblica. E neste momento Deus está dizendo assim: aqueles sacerdotes que eu comissionei, aquela tribo que eu dei, eles serão os que se aproximem ao tabernáculo, já que o povo demonstrou nos capítulos anteriores que não é apto para apresentar-se diante de Deus, já que ninguém mais se pode aproximar diante do Deus Santo, porque perecerá pelo fogo do Senhor, pela ira do Senhor. Somente aquele a quem Deus escolheu. Agora, quando estávamos no meio da liturgia, cantando, vinha à minha mente como o canto congregacional, como nós, quando cantamos, é um privilégio. Uma igreja que canta hinos e cânticos espirituais, se apresenta diante de Deus com louvor, se apresenta diante de Deus proclamando as maravilhas de Deus. Quando vocês e eu participamos do batismo e somos como igreja do Senhor, participantes do batismo de um novo crente, ou dos filhos dos crentes, são privilégios do Senhor. Quando tomamos o sacramento da ceia do Senhor, o pão e o vinho, também é um privilégio santo que Deus nos tem dado. A pregação da palavra é um alto privilégio na qual vocês e eu degustamos, comemos, participamos. Mas o povo de Israel não estava nessas mesmas condições. O povo de Israel, no momento do tabernáculo, qualquer tribo não poderia cultuar. Qualquer tribo não poderia dizer assim: eu vou ir ao tabernáculo a oferecer um sacrifício. Qualquer de nós, se fosse de alguma tribo de Israel, o máximo que poderíamos fazer seria a Páscoa com nossa família, e no momento de dar uma oferta ou um sacrifício, apresentar esse sacrifício, e chegava um sacerdote e um levita para participar do restante do culto. Nós ficávamos fora do Santo dos Santos. Nós unicamente talvez poderíamos chegar ao pátio. Vejam, meus irmãos, o privilégio grande, a responsabilidade que nós temos de poder aproximar-nos mediante um mediador, a presença do Senhor. Certamente ser sacerdote neste momento, quando Deus comissiona Arão, era um ofício perigoso. Era um ofício no qual, se o sacerdote não estivesse apto, morreria. Há um livro escrito por R.C. Sproul, se chama A Santidade de Deus. E esse livro, como subtítulo, aqui em português, tem a seguinte pergunta: Deus é santo, como me posso apresentar diante dele? E essa pergunta resume muito bem
este primeiro elemento da passagem. Porque o povo de Israel diz assim: Deus é santo, como me posso apresentar? Como se vai apresentar cada representante? Como se vai apresentar cada príncipe? Como se vai apresentar cada criança diante de Deus? Ouvem de Deus, mas como podem cultuá-lo? Mas Deus gloriosamente comissiona Arão. E posteriormente, no versículo 2, vemos que Deus comissiona os levitas. Vimos, mediante o contexto de Levítico e de Números, que a tribo de Levi, entre todas as tribos, não tinha possessão. E aqui nesta passagem se repete isso. A possessão, a herdade, a herança da tribo de Levi era servir junto com os sacerdotes. Recapitulemos. Temos todo o povo de Israel. De todo o povo de Israel tem uma tribo específica, a tribo de Levi. De toda a tribo de Levi tem uns homens específicos chamados sacerdotes. E dentre todos os sacerdotes tem unicamente um, chamado sumo sacerdote. Todos servem ao Senhor, todos representam a todo Israel, mas unicamente o sumo sacerdote pode chegar aos santos dos santos para mediar diante do povo. O versículo 1 e o versículo 2 nos mostram um descanso. A primeira parte da resposta do povo, a primeira parte do clamor do povo: Senhor, morreremos, porque nós não nos poderemos apresentar diante de Ti. Mas também vemos a segunda parte desta resposta. Precisamos de um mediador para que guarde a entrada à presença do Senhor. Versículo 3 ao 5. Farão o serviço que lhes é devido para contigo e para com a tenda. Falando aqui dos levitas. Porém, não se aproximarão dos utensílios do santuário nem do altar, para que não morram, nem eles, nem vós. Ajuntar-se-ão a ti e farão todo o serviço da tenda da congregação. O estranho, ou seja, as outras tribos, porém, não se chegará a vosotros. Vós, pois, fareis o serviço do santuário e do altar, para que não haja outra vez ira contra o filho de Israel. Com que propósito Deus colocou isto? Para que não haja outra vez ira. E nós, à luz das Escrituras, vemos que haverá muita ira da parte de Deus contra o povo de Israel. Mas no concernente a que algum estranho se aproxime na presença do Senhor, Deus está aqui colocando os limites para que isso não aconteça. Deus coloca os sacerdotes e Deus coloca os levitas para que guardem a presença do Senhor, para que guardem o tabernáculo do Senhor. Permita-me contextualizar isto de novo. Imagine que você vem aqui um domingo e os presbíteros e os diáconos estão na porta de fora e eles unicamente permitem a você a entrada ao pátio. E não pode entrar a este recinto de adoração. Não pode ocupar um lugar nos cantos e nos hinos. Porque se algum de vocês entrar, a presença de Deus o consumiria e consumiria toda a sua família. E se chega alguma pessoa nova, algum visitante e não o conhece, ele poderia, com suas boas intenções, levar juízo para si. Ah, mas eu queria servir a Deus, eu queria conhecer a Deus. Pois bem, à luz de Números, não é assim tão simples. Deus é conhecido do modo como Ele se revela e pelos meios pelos quais Ele decidiu revelar-se. Essa restrição estava porque a presença do Senhor estava no tabernáculo. Porque aqueles que não estavam aptos a entrar morreriam imediatamente. Lembra este cenário? Algo que aconteceu capítulos atrás, livros atrás. Lembram de Gênesis capítulo 3? Quando o homem e a mulher pecam diante de Deus? Quando Adão toma o fruto
e participa junto com sua esposa e desobedecem a palavra do Senhor. O que passou nesse momento? Eles foram expulsos da presença do Senhor. Foram expulsos do jardim do Éden. O Senhor glorioso aqui em número 18 está revertendo, está dando outra oportunidade a seu povo para que se aproxime. Coisa que Adão, Abel, Eva e seus descendentes não tiveram. Porque uma vez se fechou o jardim do Éden. E nesse momento Deus não deu oportunidade para aproximar-se à sua presença. A modo de culto instituído, até o momento que chegamos aqui na narrativa de Moisés. Por isso é que você vê à luz de Gênesis e Êxodo, que Abraão, Isaac, Jacó, eles oferecem a Deus em qualquer lugar. Eles dão sacrifícios a Deus. Em diferentes lugares eles construem altares. Mas a presença de Deus em um lugar específico, de uma forma contínua, com um culto organizado e estruturado, para que os homens desfrutassem de prazeres maiores, não havia acontecido até este momento na história. Deus reverte o cenário do Éden. Deus cuida seu povo para que não seja exterminado. E agora nós vemos algo maravilhoso. Que Deus, na sua palavra, também mostra a terceira resposta ao clamor do povo. Necessitamos de um mediador para que reverta a maldição em bênção. Precisamos de um mediador para que nos aproxime à presença do Senhor. Precisamos de um mediador para que guarde a entrada à presença do Senhor. E precisamos de um mediador para que reverta a maldição em bênção. Veja o versículo 6 e 7. Eis que tomei vossos irmãos, os levitas, do meio dos filhos de Israel. São dados a vosotros para o Senhor, para servir na tenda da congregação. Mas tu e teus filhos contigo atendereis ao vosso sacerdócio em tudo concernente ao altar e ao que estiver para dentro do véu, isto é, vosso serviço. Eu vos tenho entregue ao vosso sacerdócio por ofício, como dádiva. Porém, o estranho que se aproximar morrerá. Aqueles que se aproximavam à presença do Senhor, ao tabernáculo, eram de qual tribo? De Levi. Mas a tribo de Levi carregava uma maldição. E neste momento do relato, vemos a tribo de Levi como privilegiados. Vemos como aqueles que se podem aproximar ao santo, participar das coisas sublimes. Mas antes disso, era uma tribo amaldiçoada. Amaldiçoada por quem? Por seu próprio pai, por Jacó. Veja, por favor, comigo, Gênesis capítulo 49, versículo 5 e versículo 7. Gênesis 49, versículos 5 e versículo 7. Contextualizando, haviam dois filhos de Jacó, que no momento que Dina, a filha de Jacó, foi desonrada, os dois filhos tomaram vingança, Levi e Simeão. E eles colocaram em grande perigo a toda a descendência de Jacó, ao ponto de que Jacó disse assim: vocês fizeram que todos os habitantes da terra nos odiaram. E Jacó temeu. E se não fosse pela mão e pela providência do Senhor, todos se houvessem reunido em contra de Jacó e de seus filhos. E por esse motivo, por tomar vingança sem seu consentimento, sem o consentimento de Jacó, por ser homens cruéis e assassinos, Jacó, no momento das bênçãos para seus filhos, disse assim no versículo 5 ao 7: Simeão e Levi são irmãos.
As suas espadas são um instrumento de violência. No seu conselho não entre a minha alma. Com o seu agrupamento, minha glória não se ajunte. Porque no seu furor mataram homens, e na sua vontade perversa jarretaram touros. Maldito seja o seu furor, pois será forte, e a sua ira, pois será dura. Dividi-los-ei em Jacó, e os espalharei em Israel. Porquanto todos tinham herança, todos tinham terra, todos tinham um lugar onde morar. A tribo de Levi não tinha isso, por causa do seu pecado e da profecia do seu próprio pai. Eu, como estrangeiro, algo curioso nestes 5 anos de seminário é poder estar rodeado de todas as tribos do Brasil. Chegam nordestinos, chegam sulistas, chegam cariocas, chegam paulistas, ao ponto de que eu mesmo posso escolher meu sotaque, porque escuto alguém falando mineiro, depois escuto alguém falando carioca. Mas para vocês é nítido as diferenças. Agora imagine alguns de vocês, que eu sei que aqui nasceram em diferentes lugares do Brasil, que você não tivesse terra, que você não tivesse onde vir e aonde ir, que você não tivesse a oportunidade de dizer assim: meu pai e minha mãe temos terra em tal lugar do Brasil, mas vocês fossem dispersos por todo este grande país. Certamente causaria pena, dor e talvez tristeza, pois a tribo de Levi tinha essa carga diante deles. Mas Deus gloriosamente que faz? Junta todos esses esparcidos, junta todos aqueles que não têm terra, e diz assim: eu sou a sua herança. E enquanto todos podem servir-me, mas vão cuidar das suas coisas também, vocês cuidarão exclusivamente das minhas coisas. Por isso que o versículo 7 termina dizendo que o ofício sacerdotal, o ofício do sumo sacerdote, o ofício dos levitas é uma dádiva do Senhor. Uma dádiva perigosa, pelos riscos que tinha o sacerdote. Por isso é que no versículo 1 diz que o sacerdote e os sacerdotes levariam a iniquidade. Como assim que levariam a iniquidade? Se eles deixassem entrar alguém na presença do Senhor, já o Senhor não mataria o povo, o Senhor mataria o sacerdote. Se eles deixassem entrar pecado ao tabernáculo, se eles permitissem que nas suas ofertas houvesse defeito, houvesse imundícia, já o problema não seria diretamente com o povo, o problema seria diretamente com os sacerdotes. Mas ao mesmo tempo, era uma dádiva. Aquela criança, aquele levita menino, poderia pensar e dizer o seguinte: eu quando crescer, serei um sacerdote. Eu quando crescer, poderei aproximar-me diante de Deus. Vai ser algo riscoso, vai ser algo de suma seriedade, mas vai ser um privilégio. Quando Judá diga assim: da minha família virão os reis. Quando outras tribos digam assim: nós estamos nos portos e nós estamos nas fronteiras, nós somos conquistadores como Efraim e Manassés. A tribo de Levi poderá dizer assim: nossa herança é o Senhor. Que podemos aprender isto à luz do Novo Testamento, como igreja do Senhor? 2 lições importantes. A primeira delas é que, mediante Jesus Cristo, nosso mediador, o mediador perfeito, se cumprem as palavras de Paulo em Romanos capítulo 8, versículo 1. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Paulo diz assim: sabemos que não há nenhuma para aqueles que não estão sozinhos, para aqueles que têm a Cristo como seu mediador.
para aqueles que se aproximam a Deus, para aqueles que conhecem a Deus, para aqueles que foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para aqueles que comem das coisas santas, para aqueles que cultuam no dia do Senhor, para aqueles que amam a palavra do Senhor, não devem temer. Se podem aproximar confiadamente à presença do Senhor. Existe temor? Sim, existe temor. Mas um temor alegre, porque estamos ante o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Existe um temor de não querer pecar diante dele, mas não existe um temor de que vamos a ser aniquilados, porque não somos agradáveis diante deles. Pelo contrário, existe um temor santo, porque queremos ser agradáveis todo o tempo. O autor aos Hebreus, capítulo 12 e 28, diz assim: portanto, nós adoremos com santo temor e com reverência. Porque nós, a diferença dos levitas, a diferença dos sacerdotes, nosso mediador bendito está diante de Deus todos os dias. E nós podemos vir a Ele a qualquer hora do dia, qualquer dia da semana. E por meio do seu sangue bendito somos aceitos. Glória a Deus por seu santo nome. Glória a Deus por esse mediador. Como povo do Senhor, de que modo você adora e vive? Como povo da aliança, você tem um santo temor diante de Deus? Você ama a Deus reverentemente? Você participa deste culto hoje com uma santa alegria? Prove seu coração nesta noite. Como povo do Senhor, você mata os pecados continuamente, porque se você fosse das tribos de Israel, lá em Números 18, 17 e 18, eu poderia sermos aniquilados diante de Deus, mas não somos. Não somos pelo sangue de Cristo. Não somos pela nova aliança. Não somos por nosso mediador. Não merece Ele todo o nosso culto, toda a nossa adoração, toda a nossa entrega, toda a nossa devoção, toda a nossa energia? Nesse momento, vocês são altamente privilegiados. Eu sou altamente privilegiado. Meus amados, mas também somos altamente culposos se não honramos este privilégio. Somos altamente responsáveis se não aproveitamos o mediador que nos aproxima a Deus, o mediador que nos conduz à presença de Deus e o mediador que retornou nossa maldição em bênção. Como sacerdote de Deus, porque à luz de Pedro, de 1 Pedro, e à luz do livro de Apocalipse, nós somos chamados sacerdotes de Deus. Veja o impressionante da revelação bíblica. Por uma parte somos povo do Senhor, mas por outra parte somos sacerdotes do Senhor. Como sacerdotes do Senhor, conduzimos nosso culto a Deus agradavelmente todos os dias? Como? Mediante a devoção, mediante o devocional, mediante o tempo no lar, o culto doméstico, mediante ensinar a nossos filhos a fé, mediante conduzir nossa esposa para as palavras do Senhor, ser luz em nosso trabalho, ser luz em nossa faculdade. Porque a diferença do Antigo Testamento, o mundo todo está exilado da presença do Senhor. O mundo todo está em trevas. Nós fazemos parte do arraial santo do Senhor, mas a diferença do Antigo Testamento, nós anunciamos a todo mundo as palavras do Senhor. Eles veem a Deus através de nós. Nós fazemos um culto ao Senhor diário e nós oferecemos diariamente, e seu vizinho, seu amigo, seu familiar descrente, ele vê você como um sacerdote de Deus. Ele vê você como oferecendo sua vida a Deus. Disto trata o segundo elemento,
o segundo ponto pelo qual nós precisamos de um mediador. Os versículos 8 ao versículo 20 nos vai mostrar a recompensa para esse mediador. Em Números, Deus colocou 3 recompensas pelo bom serviço, pelo bom trabalho de Arão, dos sacerdotes e dos levitas. O versículo 9 ao versículo 10 nos mostra que a recompensa, em primeiro lugar, são os sacrifícios. Veja o versículo 8 comigo. Disse mais o Senhor a Arão: eis que eu te dei o que foi separado das minhas ofertas com todas as coisas consagradas dos filhos de Israel, dei-as por direito perpétuo como porção a ti e a teus filhos. Deus, nesse momento, disse: eu te dei algo que é meu. Deus está dando algo que lhe pertence, que as ofertas, os sacrifícios. E no versículo 9 ao versículo 10, vai mostrar que aquela porção de ofertas e de sacrifícios que não eram totalmente consumidos na presença do Senhor, lhe correspondia aos sacerdotes. Mas eles deveriam comer esse tipo de oferta, esse tipo de dádiva, no lugar santo. Diz o versículo 9, última parte, que seria para ele e para seus filhos, e que deveriam comer todo no lugar santo, porque era participar das coisas santas. Lembremos, a tribo de Levi não tinha herança. Um levita não podia ser um levita a meio tempo. Diferente de como algumas igrejas ou grupos cristãos acham que é o levita, alguns acham que o levita é aquele músico que tem um instrumento e que canta louvores. Um levita no Antigo Testamento não é nada disso. Um levita, se não é sacerdote, é aquele que abria o tabernáculo, fechava o tabernáculo, era aquele que permitia a entrada de certos elementos ou não para ser oferecidos, era aquele que supervisava, se era sacerdote, se a pessoa estava com lepra ou não, se estava imundo ou não. O levita, junto com o sacerdote, tinha que pegar animais todo dia, matar animais. Um levita não podia ser um homem nervoso, matava continuamente animais. Portanto, quando se mata animais, que se tem? Sangue. Sangue estava nas vestes do levita todos os dias. E com sangue que vem? Cheiro. Um levita tinha em seu físico cheiro. Tinha sangue, tinha morte. O sacerdote se vestia de uma forma diferente, mas também chegava um momento que participava desse culto, e até o sumo sacerdote, no momento que espargia o sangue no Santo dos Santos, também era participante desse tipo de trabalho. Um levita não tinha tempo para outras coisas. Um levita não tinha tempo para ir a cuidar da sua herança, para ir a trabalhar, talvez, em outro tipo de ofício. Claro que existia depois toda uma escala de levitas e de sacerdotes, mas seu trabalho prioritário era o culto ao Senhor. Pois Deus, que é justo e compassivo, bondoso para com seu povo, Deus concede aos levitas, em primeiro lugar, que? Os sacrifícios. Em segundo lugar, versículo 11 e 12. Deus concede aos levitas as ofertas. As ofertas que, neste caso, não são animais. Veja o que diz o versículo 12. Todo o melhor do azeite, do mosto e dos cereais, as suas primícias que derem ao Senhor, dei-as a ti. Todas aquelas ofertas mexidas ou movidas ou apresentadas ao Senhor, todos aqueles elementos que todas as tribos traziam para o tabernáculo, os levitas tomavam para si
E eu sei que isso faz parte da seguinte perícope, ou passagem bíblica, dos versículos 21 ao 32, mas eles depois vão administrar tudo isto e vão dar os dízimos dos dízimos. Mas, baseados unicamente nessa passagem, tudo isto era sustento para eles. Era para sustento para eles mesmos, para suas esposas, para seus filhos, para que estivessem totalmente consagrados ao Senhor. E em terceiro lugar, o levita, os sacerdotes, o sumo sacerdote também recebia primícias, parte dos sacrifícios, as ofertas e as primícias. O que são as primícias? São também ofertas, mas são as primeiras ofertas. Versículo 13 em diante: os primeiros frutos de todo que houver na terra, que trouxerem ao Senhor serão teus, todo que estiver limpo na tua casa os comerá. Realmente uma realidade muito diferente a nossa. Traziam abacates, traziam batata, traziam uvas, traziam de todo para o levita. O levita talvez tinha na sua casa um bom armazém de todas essas coisas que recebia do povo. Mas havia uma exceção. O levita não ia receber pessoas, mas as pessoas, os primogênitos, lhe pertenciam ao Senhor. Os levitas ocupavam o lugar das primícias ou dos primogênitos de todo o povo. E versículo 15 diz assim: todo que abrir a madre de todo ser vivente que trouxerem ao Senhor, tanto de homens como de animais, será teu. Porém, os primogênitos dos homens resgatarás. Também os primogênitos dos animais imundos resgatarás. O que quer dizer? Não se tinha como pegar o primeiro nascido em casa, de uma família. A família não ia dar seu filho para que ficasse no tabernáculo. Existia o resgate, que significa pagar um preço pelo primogênito. Aqui vejo muitas crianças, que bênção. Vai esta ilustração especificamente para aqueles que têm seu primogênito aqui na igreja. Esse primogênito varão, para você não ter que ir a levá-lo ao tabernáculo e deixá-lo lá para ser sacrificado, Deus havia colocado um preço, no qual você dava esse preço ao tabernáculo e você ficava com seu filho. Porque Deus nunca instituiu o sacrifício humano. Isso era pagão. Mas Deus, a sua vez, providenciou que os primeiros filhos fossem resgatados, fossem dados ao Senhor, como mediante o pagamento de um preço. E novamente aqui, esta passagem nos transfere a um evento anterior. Lembram quais foram os primogênitos que morreram todos em uma noite? Os primogênitos dos egípcios. Porquanto todos morreram dos egípcios e todos os de Israel foram salvos, Deus continua novamente esse padrão para que eles se lembrem de que o Senhor é seu libertador. Para que eles não contem lá a Páscoa como uma história do passado, mas cada vez que peguem seu filho primogênito, digam assim: pela misericórdia do Senhor estamos vivos. Pela misericórdia do Senhor somos o povo dele. Pela misericórdia do Senhor nos podemos aproximar a Ele. E você, meu filho, não é sacrificado pelo Senhor, mas Ele cobrou, ou Ele pediu um resgate por você. Outro pagou seu lugar, que neste caso são os animais limpos. Todo que são cabras, ovelhas e bodes, todo o primogênito desses animais tinha que morrer, menos os animais imundos e os primogênitos das famílias. Mas tudo isso levava a mensagem de redenção, de resgate, de provisão do Senhor.
O versículo 19, versículo 19 diz assim: todas as ofertas sagradas que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor, dei-as a ti e a teus filhos, e a tuas filhas contigo, por direito perpétuo, aliança perpétua de sal, perante o Senhor é esta, para ti e para tua descendência contigo. Esse termo sal é sinônimo das palavras que estão neste versículo: perpétuo, aliança perpétua e continuidade. Sal significa algo inquebrantável, algo que Deus ia manter. Em outras passagens das Escrituras, Deus usa esse mesmo termo, aliança de sal. É uma forma de dizer um selo, algo que Deus não vai faltar para com seu povo. Neste caso, especificamente, para com os sacerdotes e para com os levitas, em dar sua provisão. Versículo 20 conclui: disse também o Senhor a Arão: na sua terra herança nenhuma terás, e no meio deles nenhuma porção terás. Eu sou a tua porção e a tua herança no meio dos filhos de Israel. O Senhor nos conceda ter um pensamento para as coisas eternas, além das coisas materiais. Deus está falando aqui a eles: você não se deve preocupar por nada material, por nada econômico, por sua terra ou por sua linhagem, porque eu sou sua herança. Que privilégio, que alto prazer Deus está dando aqui para seu povo, em específico para os sacerdotes e os levitas. Mas se vimos no primeiro ponto que Jesus Cristo é nosso mediador, o qual nos aproxima à presença do Senhor, como podemos ver aqui a Jesus Cristo, nosso mediador? Certamente Ele é um mediador que cumpriu todo o ofício. Ele obedeceu ativamente a lei de Deus, cumprindo tudo o que a lei do Senhor demandava, e ele obedeceu passivamente toda a lei. Nunca pecou, nunca desobedeceu, nunca transgrediu a lei. Qual foi a recompensa para ele como um mediador? Acompanhe-me, por favor, em Isaías, capítulo 53, versículo 10. Isaías 53, versículo 10 e 11. Todavia, falando do servo do Senhor, a profecia que faz o profeta Isaías do servo sofredor, tipificando, mostrando a Cristo. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der a ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Versículo 11. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Ele verá o fruto penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Enquanto os levitas e sacerdotes recebiam uma porção material, enquanto eles foram cuidados pelo povo, por ordenança do Senhor, com aliança de sal, ou seja, o povo tinha que cumprir esse cuidado para com eles. Enquanto eles não tinham de que preocupar-se, porque eles seriam recompensados pelo seu santo serviço. Nosso mediador perfeito, o Senhor Jesus Cristo, o sumo sacerdote, que deixou a glória do Pai e veio a servir, veio a viver, a morrer por pecadores. Disse Isaías que o que ele recebe, a recompensa que ele recebeu da sua morte, foi a salvação dos eleitos.
foi sua salvação e minha salvação. Nós somos a recompensa do serviço perfeito do Senhor. É o que Paulo vai dizer em Efésios capítulo 1, que Deus sujeitará todas as coisas quando Deus entregue todo o governo a Jesus Cristo. Mas antes disso, na sua vida, na sua pessoa como mediador, foi nossa redenção o pago que Ele recebeu por seu bom serviço. Nos olhos humanos, que grande injustiça. Ele sendo santo, Ele sendo fiel, ninguém cuidou dele. Ele sofreu e Ele morreu para que você e eu fôssemos resgatados. Para que vocês e eu não tivéssemos que morrer. Esse foi o fruto do trabalho penoso da sua alma. Como povo de Deus, nós devemos oferecer nosso corpo, nossa alma, nossos dons, nossos talentos ao Senhor. Esse é o modo como nós nos oferecemos a Ele. Já não precisamos matar animais. Já não precisamos trazer todas as primícias exclusivamente do fruto de nossa terra. Nem sequer temos terra, nem sequer cultivamos. Mas oferecemos a Deus primeiramente nossa alma em culto a Ele. Oferecemos nosso corpo a Ele. Oferecemos nossos dons a Ele. Oferecemos nosso tempo a Ele. Oferecemos nossos talentos a Ele. Nossas habilidades a Ele. Oferecemos nossos bens e nosso dinheiro a Ele. Todo como ações de graças. Todo como louvor e santo a Deus. É o que Paulo nos vai dizer em Romanos capítulo 12, versículo 1. Você se apresente a Deus como sacrifício agradável a Ele. E é o que o autor aos Hebreus capítulo 13, acompanhem-me por favor. Hebreus capítulo 13 nos exorta do modo como nós devemos oferecer-nos a Deus. Versículo 15 e versículo 16. Por meio de Jesus, o mediador. Por meio de Jesus, aquele que se ofereceu, que está em nosso lugar, que cumpriu o trabalho perfeitamente. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos-nos a Deus sempre, todos os dias da semana, todos os meses do ano, todos os anos de nossa vida, como sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Para concluir, meus amados irmãos, eis aqui o mediador, nesta noite foi apresentado, no qual você, a diferença do povo de Israel, você se aproxima a Deus continuamente. Você se aproxima a Deus com confiança. As coisas santas, a diferença do povo de Israel, já não são reservadas para alguns poucos, são reservadas e dadas para vocês. Por meio de um mediador, nossa maldição é transformada em bênção e somos o povo do Senhor, somos sacerdotes dele. Mas também por meio de um mediador, nós damos a Jesus Cristo, o perfeito mediador, todo louvor, toda glória. Como? Com nossa vida, com tudo o que temos. Pense nesta noite, faça um compromisso com o Senhor. Fale a seu coração: Senhor, se no tempo de Moisés o levita tinha que oferecer todas essas coisas, se o povo de Israel tinha que oferecer todo isso para o tabernáculo, quanto mais eu devo oferecer-me a Ti?
quanto mais sacrifício, quanta mais oferta, quanto mais louvor sejam dados a Deus por meio de nossa vida. Deus les abençoe, meditem, guardem, vivam estas coisas e que a graça do Senhor, que a beleza do mediador seja sua devoção constante.